Ora, segunda-feira, dia 26 de agosto, exatamente uma semana antes de fechar o mercado de transferências, portanto temos uma semaninha em Portugal, porque nas principais ligas europeias, portanto, Big Five, desculpem, as Big Five e não sei o quê, fecha tudo na sexta, portanto só nós é que para já a informação que temos, dada pela Liga, portanto que não venham depois dizer que não tinham dito nada, a informação que nós temos é que o mercado em Portugal fecha à meia-noite de segunda para terça-feira, do dia 2 para o dia 3 de setembro. E faz algum sentido, porque não terminaria no fim de semana, porque o dia 31 é sábado para domingo, não terminaria aí, portanto eles teriam que andar para trás. Normalmente os clubes portugueses gostam sempre de esticar, que é para fazer aqueles últimos ajustes, e portanto a informação que nós temos, dada pela Liga, é que o nosso mercado fecha no dia 2 de setembro. E, quer dizer, uma pessoa está uma semana de fora e o Futebol Clube do Porto baralha tudo, não é? Fábio Vieira, Chico Conceição, o Samu, que falámos aqui tanta vez, e de repente vemos essa malta toda já negociada. Ora bem, vamos começar pelo Benfica, vamos começar com Amdouni. O jornal A Bola faz manchete com o avançado internacional suíço, que pertence aos quadros do Burnley, e diz que o Burnley está disposto a vender o jogador, a tal situação que o Benfica está em cima, empréstimo com opção de compra. O Burnley prefere vender já o jogador. É um jogador que foi contratado no ano passado, ainda por um valor significativo, se não estou em erro, 18, 19 milhões de euros. Não fez uma época por aí além no Burnley, 37 jogos, 6 golos e apenas uma assistência, mas é um jogador que ainda tem algum mercado. Para além do Benfica, há outros clubes interessados, nomeadamente tem-se falado do Leicester, como estando aí também interessado no jogador. É um avançado móvel. E o Benfica pode então estar a contar com a vontade do jogador, também a contar com a vontade do Burnley em vender o avançado internacional suíço. Por isso o Benfica está nesta situação do empréstimo com opção de compra, mas nunca sabe se com o evoluir dos próximos dias não poderá avançar aí com uma proposta mais concreta até de contratação em definitivo. Vamos ver. Como eu disse, o Amdouni tem contrato até 2028 com o Burnley. No ano passado, 6 golos em 37 jogos. Quem pode muito bem não ficar no Benfica é o João Mário, o João Mário, que não esteve no jogo do Benfica com o Estrela Amadora. O Roger Schmidt, no final da partida, disse que o jogador está a pensar se irá de sair ou não. Para já não se sabiam de grandes propostas na corrida para ter o João Mário, mas entretanto surge aí a informação de que o Besiktas está a olhar para a possibilidade de avançar pelo médio internacional português, o João Mário, que vem numa época complicada. Não teve... aliás, nem é só a questão da época, não é? É também a relação com os próprios adeptos do Benfica. Foi muito assobiado quando foi substituído contra o Casa Pia, e portanto as coisas não estão fáceis. É engraçado porque quando o João Mário entrou no Benfica, na primeira época, quando saiu do Sporting campeão nacional para ir para o Benfica, as coisas também não lhe correram particularmente bem, mas no primeiro ano do Roger Schmidt, se bem se recordam, é verdade que há por aqui muito penalti metido no meio, mas não deixa de ser uma época de todos os níveis brutal do João Mário. 51 jogos, 23 golos, 13 assistências no ano em que o Benfica foi campeão. Depois, no ano passado, os tais 51 jogos, 9 golos e 3 assistências. A ideia de o colocar a jogar ali a falso extremo, acho que também lhe retirou um bocadinho aquela preponderância, e as coisas não lhe correram bem também neste início de temporada, e certamente se recordam do ano, aliás, do momento em que ele é substituído no Casa Pia, contra o Casa Pia, e é bastante assobiado, e é a partir daí que surge esta informação da possibilidade do João Mário sair. Fala-se aqui da possibilidade do Besiktas, não há aqui grandes informações para já entre valores e situações do género, mas é uma possibilidade para o médio internacional português. A imprensa espanhola ontem associou um guarda-redes ao Benfica, nomeadamente o Rui Silva. O Benfica, que não mexeu na baliza, pelo menos até ao momento, não contratou ninguém, mas aparece aqui esta possibilidade de Rui Silva. É um guarda-redes que esteve cogitado para o Futebol Clube do Porto, e nós avançámos isso na altura, aqui há um mês e pouco, que o Benfica estaria, que o Futebol Clube do Porto estaria a olhar para o Rui Silva caso o Diogo Costa saísse. Na altura era muito, ou foi muito
provável, não quero dizer a palavra provável, mas foi muito possível a saída do Diogo Costa para o futebol internacional, especialmente logo a seguir ao Campeonato da Europa, depois daquela situação dos penaltis. E o Rui Silva era o nome. O Diogo Costa manteve-se e teoricamente não irá sair até ao final do mercado e, portanto, ficou congelada aqui a situação do Rui Silva, porque o que não falta ao Futebol Clube do Porto é guarda-redes suplentes. Quem não se lembra de Samuel Portugal. O Rui Silva, que não... Ele conta para o Betis, ele tem sido obviamente titular, é o guarda-redes titular, mas a relação dele com o Pellegrini não é melhor, não é que eles tenham uma má relação, mas há ali a ideia de que se houver uma situação que seja interessante, o Pellegrini não se vai opor à saída do Rui Silva. Rui Silva é um guarda-redes que é internacional português, é um guarda-redes que já está há muitos anos em boas contas no futebol espanhol, esteve bem no Granada e depois dá o salto para o Betis, onde, por exemplo, não passar 37 jogos, portanto, titular. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Fala-se então aqui dessa situação do Rui Silva, fala-se de uma possibilidade de empréstimo, mas o Betis prefere vender o jogador em definitivo e, portanto, estamos a falar aqui de um guarda-redes. Vamos cá ver quanto é que ele está avaliado aqui muito rapidamente, avaliado em cerca de 7 milhões e meio, portanto o Benfica certamente tentaria negociar isto, mas é o que é. Quem está também aí a ser negociado é o Marcos Leonardo, isto porque o Al Hilal de Jorge Jesus está muito interessado em ter o avançado brasileiro. Ele é internacional? Deixa eu ver se ele é internacional aqui na ficha. Não é internacional. O avançado brasileiro tem um contrato ainda longo, até 2029. Ora bem, o Marcos Leonardo, sendo um jogador que no ano passado chegou em janeiro e foi importante, porque se bem se recordam ele ganhou quase ali um estatuto de super suplente, sempre que entrava marcava, mas nunca foi titular porque havia ali outros nomes e agora com o Pavlidis teoricamente a assumir um papel de indiscutível na frente do ataque, o Marcos acaba por ficar aqui um bocadinho tapado. Ele, por exemplo, contra o Estrela nem entrou, ele jogou até ao momento 54 minutos, 29 minutos contra o Famalicão, 25 contra o Casa Pia, e portanto o espaço não é assim tão espetacular. Ainda assim, é um jogador com uma margem de progressão muito grande. Ele tem apenas 21 anos e vem de grandes anos ao serviço do Santos no futebol brasileiro. Ora bem, o Al Hilal terá apresentado uma proposta a rondar os 35 milhões de euros. O Benfica colocou a fasquia nos 50, mas segundo a imprensa nacional, esta questão dos 35 milhões é atrativa para o Benfica. Vamos ver o quão atrativa é e se poderá significar realmente a saída do jogador. O Jornal do Jogo até avança que o Al Hilal ofereceu um contrato de 20 milhões de euros por ano ao Marcos Leonardo, que é bastante atrativo, não é, para o jogador. 20 milhões de euros. Jesus Cristo. 20 milhões de euros. Bem, para o Marcos Leonardo de 21 anos. Meu Deus do céu. O Benfica está completamente protegido, como eu disse, cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, contrato até 2029. Vamos ver o que é que vai acontecer nesta questão do Marcos Leonardo. O Futebol Clube do Porto fez uns últimos dias de mercado absolutamente estonteantes, com a chegada do Samu, com a provável chegada do Fábio Vieira. Ele esteve a ver o jogo do Futebol Clube do Porto no Dragão, portanto vamos assumir que nos próximos dias a coisa será oficializada, com a chegada lá do outro avançado, com a saída do David Carmo, o Chico Conceição, já vamos falar dele. E está muito perto de fechar o Francisco Moura, o lateral esquerdo que nos últimos anos tem sido uma das figuras do Famalicão, já pertenceu aos quadros do Braga, mas agora, desde o ano passado, é jogador em exclusivo do Famalicão. Acho que o Famalicão pagou cerca de 1 milhão, mais coisa menos coisa, pelo jogador, e poderá estar aqui prestes a receber 5,5 milhões de euros pela contratação deste lateral esquerdo internacional português sub-21. Ora bem, nós avançámos isto há 1 ou 2 dias e a informação que tínhamos era que o Romário Baró ia fazer o sentido inverso. O Baró está no último ano de contrato e poderia estar aqui a caminho. Deixem-me só abrir aqui a ficha do Baró. O Baró está no último ano de contrato e, portanto, o Futebol Clube do Porto incluiu o Romário Baró na ida para o Famalicão e para assim controlar os custos. Por acaso não, o Baró ainda tem mais 2 anos de contrato. Mas é um jogador que pouco tem jogado, não é? No ano passado fez apenas 17 jogos, aquele erro contra o Barcelona custou-lhe muitos minutos.
Este ano ainda não foi utilizado em nenhuma das partidas, fez alguns jogos particulares, até mais ou menos a bom plano, mas desde que começou o campeonato ele ainda não jogou, nem sequer jogou na Supertaça. E portanto está aí também essa possibilidade de colocar o Romário Baró num sítio onde possa jogar mais. Vamos ver o que é que vai acontecer. Entretanto, o jornal O Jogo já veio dizer que a possibilidade do Romário Baró caiu, que não há bem essa possibilidade e portanto vamos ver como é que a coisa vai ficar. O que parece fechado é que o Francisco Moura vai ser jogador do Futebol Clube do Porto. O lateral esquerdo vai custar aos Dragões 5,5 milhões de euros por a totalidade do passe. Nós numa primeira informação tínhamos dito que estes 5,5 milhões eram por metade do passe. Quando fomos confirmar junto de outras fontes mais ligadas ao Futebol Clube do Porto, garantiram-nos que não, que é pelos 100% do passe, e realmente faz algum sentido, porque se avaliarmos o Francisco Moura em 11 milhões é um bocadinho irresponsável fazer isso, mas em 5,5 milhões já me parece mais razoável. O lateral esquerdo no ano passado foi uma das figuras, 36 jogos na equipa do Famalicão, 5 assistências e 2 golos para este jogador. Quem não vai ser colega do Francisco Moura no Futebol Clube do Porto é o David Carmo, que foi oficializado ontem como reforço do Nottingham, que depois o vai encaminhar para o Olympiacos. Já sabemos como é que a coisa funciona, aquelas ligações Nottingham e Olympiacos e não sei o quê. O David Carmo já não é jogador do Futebol Clube do Porto. Então parece uma boa venda, tendo em conta que é um jogador que era suplente. O Futebol Clube do Porto encaixa 11 milhões de euros já e ainda poderá chegar aos 15 milhões de euros, com o Futebol Clube do Porto ainda a ficar com 10%, não do passe, mas de uma mais-valia, e portanto parece uma boa venda por um jogador que não teve uma passagem fácil pelo Futebol Clube do Porto. Também o peso de ter custado 20 milhões de euros. Ele no Futebol Clube do Porto, equipa principal, ignorando a equipa B, ele faz apenas 15 jogos em 22-23 e 12 em 23-24 e participou já num jogo esta temporada. E agora é jogador do Olympiacos, o defesa central, que já tinha passado no ano passado pelo Olympiacos, e as coisas correram-lhe bem no Olympiacos, onde ganhou inclusive a Conference League. Agora vai jogar novamente na equipa grega. Quem não vai jogar também no Futebol Clube do Porto é o Chico Conceição. Eu estou a gravar isto por volta das 4 da tarde. A esta hora o jogador estará nos exames médicos. Provavelmente hoje ainda será oficializado como reforço da Juventus. O Aula, filho de Sérgio Conceição, eu acho este negócio brutal. Eu acho que este negócio terá aqui alguns contornos que nós poderemos ainda não estar totalmente por dentro, e estou curioso para ver quando as equipas comunicarem o que é que elas vão dizer, porque a Juventus oficializou a situação. Vai oficializar a situação. O Chico Conceição vai render ao Futebol Clube do Porto 7 milhões de euros por um empréstimo sem opção de compra, mais 3 milhões por objetivos, sendo que esses objetivos é a qualificação para a Liga dos Campeões. Portanto, muito facilmente o Porto poderá receber aqui 10 milhões de euros só pelo empréstimo de um ano. Eu acho, isto é apenas a minha suposição, eu perguntei a algumas pessoas e disseram que talvez houvesse esse entendimento, não me garantiram, mas falaram que poderia haver. Provavelmente a Juventus vai ficar aqui com uma espécie de um direito de preferência pelo jogador, e que depois poderá haver aqui um abatimento. Parte destes 10 milhões que o Futebol Clube do Porto provavelmente vai receber poderão servir para baixar um bocadinho a futura venda no próximo verão. Vamos ver o que é que vai acontecer. Para já o que sabemos é que ele vai por empréstimo, sem opção de compra, 7 milhões de euros mais 3 milhões de opção. É este o dinheiro que o Futebol Clube do Porto vai receber para já do negócio do Chico Conceição, o internacional português, que sabemos de todos os contornos que condicionavam um bocadinho a sua afirmação com o Vítor Bruno. No ano passado foi, se calhar, uma das, ou a figura, não digo que seja a figura, mas uma das figuras do Futebol Clube do Porto. 43 jogos, 8 golos, 6 assistências, e culminou na chamada dele ao Campeonato da Europa, onde marcou até um golo extremamente importante na altura, valeu uma vitória. Isto é uma situação que já tem alguns dias, mas entretanto houve aqui algumas novas informações. Falamos de Orri Oscarsson. É um avançado islandês de apenas 19 anos, um jogador que pertence aos quadros do Copenhaga, do futebol da Dinamarca. Ele que no ano passado, 41 jogos, 15 golos, 6 assistências. Ele há uns tempos foi associado ao Porto. Eu não liguei muito porque era assim uma coisa um bocadinho fugaz, a Porto interessado e tal. Até era meio estrangeiro, não era meio estrangeiro, totalmente estrangeiro o jornalista que estava a avançar isso. Não dei grande gás à situação, mas agora vamos só dar aqui o toque, porque dizem que ele vai para o Manchester City. Ora, este Oscarsson é um prodígio do futebol europeu. Ele, como eu disse, apenas com 18 anos já estava a estrear-se a titular pelo Copenhaga. Aliás, com 17 pelo Copenhaga. No ano passado
bastante jovem, com 18, 19 anos, ele fez 41 jogos e 15 golos na equipa, numa das principais equipas do futebol dinamarquês. Este ano, 24-25, já leva 7 golos em 11 jogos. Portanto, é um jogador que chegou a ser associado ao Futebol Clube do Porto, ele já é internacional pela Islândia, aos 19 anos já tem 8 jogos, 2 golos, mas aparentemente o Manchester City já está em cima para contratar este avançado. Fala-se aqui de uma proposta de 20 milhões de euros por este miúdo de 19 anos, que foi associado ao Porto. Não sei se teve grande tração ou se era apenas um rumor, mas achei por bem trazer agora esta informação. No Sporting, o jornal A Bola avança que o Sporting rejeitou uma proposta de 15 milhões de euros por parte de um clube árabe. Eles não dizem qual é o clube árabe, só dizem que é uma proposta que vem da Arábia Saudita. 15 milhões de euros, o Sporting disse que não a Jenny Catamo e colocou a fasquia nos 25 milhões de euros. Eu já disse e volto a dizer, para mim, o Jenny Catamo é, a nível de trabalho de Ruben Amorim, ignorando obviamente os trabalhos técnicos e tal, o trabalho com os jogadores que o Ruben Amorim tem, para mim o Jenny Catamo é o principal trabalho de Ruben Amorim. Aquilo que o Jenny Catamo era um jogador que, quando chegou à época passada, o Sporting não o conseguiu colocar. Ele estava nos dispensáveis, o Sporting não o conseguiu colocar até o fecho do mercado. Foi preciso lançá-lo porque o Fresneda realmente não correspondeu às expectativas, e o Ruben Amorim, pronto, o Jogai era um bocadinho pouco para aquilo que o Sporting queria fazer ofensivamente. Aposta o Ruben Amorim no Jenny Catamo, ele faz uma época brutal, que explode naquele jogo frente ao Benfica, onde ele faz o bicho, que basicamente fechou o campeonato para o Sporting. Este ano, excelente entrada a jogar pela esquerda. Eu acho que ele é melhor a jogar pela direita, mas tem estado bem também pela esquerda, e é um jogador que neste momento o Sporting passou de o ter como dispensável. Em um ano, passou de dispensável a um jogador que o Sporting neste momento já rejeita propostas de 15 milhões e já diz que só sai por 25 milhões. Portanto, eu acho que o Ruben Amorim fez um trabalho brutal com o Jenny Catamo. Obviamente, mérito também para o Jenny. Tem contrato ainda até 2028, portanto o Sporting está tranquilo com esta situação do Jenny Catamo, este internacional moçambicano, e o jornal A Bola avança isso, que houve uma proposta, 15 milhões de euros, o Sporting rejeitou essa abordagem. Ainda no mercado nacional, vamos falar de Pancho Petrazzo, que foi oficializado como reforço do Rio Ave. Ele chegou em definitivo e é um investimento muito significativo. O Rio Ave pagou cerca de 1 milhão de euros para ter este defesa argentino de 22 anos, que pertencia ao Independiente Rivadavia, assim é que se diz. Independente Rivadavia, fez formação no River Plate, vai agora oficializado como reforço do Rio Ave, contrato até 2028. Como eu disse, no ano passado no Independente Rivadavia fez 20 jogos, 2 golinhos para este central. É muito alto, 1,91m. Eu gosto de centrais altos. Não é que seja por ele, não é que seja indispensável, basta ver o Cannavaro, mas eu gosto de centrais altos. E portanto é reforço do Rio Ave, foi oficializado hoje ao final da manhã. A equipa de Vila do Conde fez um mercado bastante ativo, com apostas em muitos jovens. Misturou um bocadinho, porque vai buscar o Novaes, vai buscar o Bondoso e agora também alguns jogadores. Lembro-me, por exemplo, de um avançado israelita que eles contrataram, agora também este central. Parece-me interessante. Ainda em Portugal, dizer que Léo Santos vai ser reforço do Nacional da Madeira. Quem o garante é o jornal Record, que avança que este defesa... desculpem, deixem-me só... Fechei aqui sem querer a ficha dele. Este defesa do Nacional... Desculpem, do Guarani vai ser reforço do Nacional, assim é que está correto, vai ser em definitivo. Não sabemos os contornos do negócio, mas é o que o jornal Record avança sobre este jogador. Falamos de um jogador, Léo Santos, do Guarani. Eu acho que, sem querer, fechei aqui a ficha do Léo Santos, do Guarani, e queria-vos dar aqui os números. Agora já tenho aqui a ficha do Léo Santos, do Guarani. É um defesa de 25 anos, que não tem jogado muito no Guarani, digamos, o Guarani que está na Série B do futebol brasileiro. Este ano leva 24, não tem jogado muito nos últimos jogos, ele leva 24 jogos, um golo pela equipa do Guarani. No ano passado esteve em 2 equipas, no Ferroviária 10 jogos, 19 jogos no Ceará, mas ele pertencia até aos quadros do Corinthians, chegou a jogar alguns jogos pela equipa principal do Corinthians, mas agora pertencia, vamos ver, aos quadros do Guarani. Segundo o jornal Record, a transferência é em definitivo. Vamos ver como é que se vai processar este negócio. Muito bem. Lá para fora, vamos começar a falar de Rui Patrício. Eu acho que o Humberto ontem já falou disto. Só dar a conta que realmente ele vai mesmo para
para a Atalanta, o internacional português que estava sem clube desde que terminou o contrato com a Roma, onde passou as últimas 3 temporadas, assim é que está correto, foi titular em 2 delas, no ano passado perdeu a titularidade para um guarda-redes que também passou por Portugal, o Sevillar. O Rui Patrício terminou então o contrato e estava livre, vai jogar para a Atalanta. Ora bem, a Atalanta tem uma questão interessante, porque eles venderam, não, emprestaram um guarda-redes ao Atlético de Madrid. Estava só a ver se o negócio já foi oficializado ou não. Não, ainda não foi. Fala-se que o Juan Musso poderá ir para o Atlético de Madrid, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que ainda não é oficial, mas em Espanha estão a dar como fechado o Juan Musso. Eu acho que não falei disto, mas estão a dar em Espanha, estão a dizer que ele vai ser emprestado com uma... É obrigação ou... O negócio... empréstimo com opção de compra, fala-se aqui dessa opção de compra, e portanto a Atalanta vai perder o seu guarda-redes titular e abre aqui espaço para um novo guarda-redes titular. Para já, na última partida... já não foi o Juan Musso a jogar, e quem jogou frente ao Torino, numa derrota frente ao Torino, na época não está a começar bem para a Atalanta, foi o Marco Carnecchesi, aliás, assim é que está correto, e o Rui Patrício vai ter que concorrer com este guarda-redes. É um guarda-redes italiano, eu confesso que não conheço. E portanto, o Rui Patrício vai ter aqui uma oportunidade para, quem sabe, assumir a titularidade de um guarda-redes importante, um guarda-redes que vai jogar a Liga dos Campeões, uma equipa que vai jogar a Liga dos Campeões, uma equipa que vai lutar para estar novamente nos 4 primeiros do futebol italiano. Não teve uma pré-temporada fácil, já vamos falar disso também. Mas Rui Patrício poderá então ser reforço ou ter aqui uma boa oportunidade para jogar a titular numa equipa importante do futebol italiano. O Rui vai assinar um contrato de 1 ano, ainda não é oficial, e estou curioso para ver se não haverá aqui um ano com outro de opção. O Rui Patrício, que está com 36 anos, um guarda-redes antigo titular da seleção portuguesa, perdeu o lugar na altura para o Diogo Costa. Juventus, para além do Chico Conceição, fecharam, e este é oficializado, Nico Gonzalez, que vai ser emprestado por 8 milhões de euros por parte da Fiorentina, e há uma opção de compra de 25 milhões de euros. Portanto, é um negócio que está fechado. O Gonzalez, que no ano passado, ao serviço da Fiorentina, 44 jogos, 16 golinhos, 5 assistências para este jogador internacional argentino. Tem 39 jogos pela equipa Argentina. Estava só aqui a ver. Porque depois ainda há aqui alguns objetivos. Eu coloquei aqui que é a opção de compra, mas é uma opção de compra mediante objetivos. Portanto, se a Juventus ativar determinados objetivos, e não sabemos quais são, avançam para a contratação do jogador. Portanto, é uma opção / obrigação. Eu não sabia muito bem como é que havia de quantificar. Vamos lhe chamar uma opção / obrigação. Vamos ver quais é que são esses objetivos, porque se os objetivos forem ficar nos 10 primeiros da Série A, parece-me fácil. Se for ser campeão, já estamos a falar de outros objetivos. Vamos um instantinho em Espanha, porque temos 2 oficializações. O primeiro, o Atlético de Madrid oficializou a chegada do Lenglet, o defesa central que o Barcelona tem andado a empandeirar de clube em clube. Agora vai ser reforço, ou já é reforço, do Atlético de Madrid, um empréstimo de 1 temporada, sem opção de compra. O Lenglet, que então assinou pelo Atlético, ele que nos últimos anos tem andado emprestado. No ano passado esteve emprestado, por exemplo, ao Aston Villa, este defesa central francês que tem um contrato alto, não entrava nas contas do Flick, portanto estava novamente no mercado, as coisas não têm sido fáceis para ele. É um jogador que eu gosto. Não sei, o Barcelona tem outras opções, não é? Portanto, não estamos aqui a julgar, mas é um jogador que eu acho que normalmente, quando passa pelos clubes, não fica mal, mas não vai ficar no Barcelona. Eu estava só aqui à procura dos números dele no Aston Villa, porque havia a possibilidade até do Aston Villa avançar para a contratação dele em definitivo, mas o ordenado que ele recebe era bastante alto e, portanto, o Aston Villa acabou por desistir dessa possibilidade e, portanto, o jogador vai ser emprestado. Não há opção de compra, é empréstimo de 1 ano com o Atlético de Madrid. Ele que
não entra nas contas do Barcelona, 29 anos já, como o tempo passa. Internacional francês, ele fez 25 jogos pelo Aston Villa, tinha estado no Tottenham, aí sim jogou bastante e foi um jogador importante, 35 jogos, mas depois acabou por não ficar nem no Tottenham nem no Aston Villa. O Betis oficializou a chegada do Vitor Roque, o avançado que chegou a ser dado como possibilidade para o Porto, também para o Sporting e para meio mundo, já foi oficializado como reforço do Real Betis Balompié, ele que chega por empréstimo avançado e há opção de compra, não sabemos quais são os valores da opção de compra, mas é oficial, reforço do Betis de Sevilha. Ele tem um contrato ainda muito alto, até 2031, uma cláusula de rescisão também muito alta, na altura não, é que está em vigor, 500 milhões de euros, não sabemos qual é a opção de compra, mas sabemos que o Betis manteve aqui uma opção de compra. É um jogador que teve algum, não é bem azar, mas chegou ao Barcelona em janeiro, assim um bocado, estava lá o Lewandowski, gastaram tanto dinheiro para o trazer, obviamente com o Lewandowski lá o espaço para ele foi pouco. Acabou por jogar apenas 16 jogos pela equipa principal do Barcelona, marcou 2 golos depois de 21 golos ao serviço do Atlético Paranaense em 2023, portanto as coisas não teve sorte com o momento em que chegou ao Barcelona e agora vai tentar relançar a sua carreira no Betis. Ainda em Espanha, dizer que o Thierry Correia poderá estar a caminho do Nápoles, é a informação que os italianos avançam, a Espanha também se diz o mesmo, que o Thierry Correia está mesmo a caminho da equipa italiana e vai render ao Sporting, porque ele vai render 12 milhões de euros ao Valência, o Sporting vai receber aqui 300 e poucos mil euros, o tal mecanismo de solidariedade, olha, metem no bolo e vão ao Panathinaikos oferecer lá pelo avançado que eles querem. O Sporting, que estamos mesmo a ver, não é? Vamos chegar aqui até segunda-feira a falar deste jogador. Vamos ver. O Thierry Correia, que poderá estar então a caminho do Nápoles, deixando, assim é que está correto, o Valência. Ele tem contrato ainda mais 2 anos com a equipa do Valência e poderá render então os tais 12 milhões de euros. É um jogador que, não sendo nenhum fora de série, tem sido titular na equipa do Valência. Também o Valência já não é o mesmo Valência de há 10, 15 anos, mas não deixa de ser um jogador que continua a ser titular na La Liga. Eu acho... Que idade é que ele tem? Deixa-me confirmar aqui. Que idade é que ele tem? Já tem 25 anos, mas eu acho que ele pode dar mais. Acho que ele pode dar mais e pode ter aqui... O Nápoles pode ser um bom caminho. Olha, seria o substituto, no fundo, do Mário Rui, ainda que o Mário Rui já não seja o titular. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Thierry Correia, que este ano já jogou 2 partidas, mas as coisas não começaram nada bem ao Valência, que perdeu com o Barcelona em casa e perdeu com o Celta de Vigo no Balaídos. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer ao Thierry Correia. 12 milhões de euros é o valor que se está a falar. Um bocadinho mais, e já é oficial, é o Matt O'Reilly trocar de clube. Este médio internacional dinamarquês, que vai então ser reforço do Brighton. E atenção, porque diz, os números não são totalmente confirmados, mas pode muito bem ser, e os valores que estão a ser avançados apontam para isso mesmo. É a venda mais cara de sempre do futebol escocês. Havia 2 que estavam ali em concorrência por causa dos bónus, não sei o quê, que era o Jota Silva e o Tierney. O Tierney para o Arsenal, o Jota Silva na altura para o Al Ittihad, e agora o Matt O'Reilly, 28 milhões de euros é quanto o Brighton pagou para ter este jogador, que realmente nos últimos anos fez épocas brutais ao serviço do Celtic, nomeadamente no ano passado, onde ele foi absolutamente incrível, os números que ele apontou para um médio, que não é propriamente um avançado, é um médio, é um jogador com uma facilidade de remate brutal. E portanto o Matt O'Reilly vai para o Brighton, uma contratação muito interessante. Ele chegou a ser associado ao Atalanta e acaba por não ir, e acaba por ir para o Brighton, para o futebol inglês. Ele é nascido em Inglaterra, ele fez grande parte da formação ao serviço do Fulham, depois ainda estreou profissional no MK Dons, chegou ao Celtic por 1,5 milhão na altura em 2021-2022. No ano passado, 49 jogos, 19 golos e 17 assistências para este médio internacional dinamarquês, que agora vai regressar ao futebol inglês e vai ser reforço do Brighton. Eu gosto, aliás, gostamos todos do Brighton, né? Aquelas equipas fetiches no Futebol Manager. Já comecei no Brighton no Futebol Manager. Ainda no futebol inglês, sim, podemos considerar este futebol inglês, porque o Arsenal poderá estar prestes a roubar o Lookman ao Paris Saint-Germain. Aparentemente o jogador prefere o Paris Saint-Germain.
e estaria tudo mais ou menos acertado entre o PSG e o Lookman, mas o PSG não está a chegar ao valor que a Atalanta quer, e portanto o jogador que até esteve afastado dos treinos, acho que regressou ontem aos treinos ou hoje, e portanto o Arsenal poderá estar aqui perto de lhes roubar aqui o lugar. Há alguns problemas de lesões no Arsenal, e portanto o Lookman poderá muito bem ser uma boa opção. É um jogador que no ano passado fez uma época brutal, os números são 45 jogos, 17 golos e 10 assistências. Ele está na Atalanta há 2 temporadas, ajudou a Atalanta não só a qualificar-se para a Liga dos Campeões, como naturalmente a ganhar a Liga Europa, e poderá então estar para o Arsenal. Aparentemente fala-se de 40 milhões de euros, poderá ser esse o valor que o Arsenal está disposto a pagar. Fala-se que a Atalanta poderá querer um bocadinho mais, mas poderá estar aberta a negociar com o Arsenal para vender o Lookman. 40 milhões de euros para este avançado internacional nigeriano, 23 jogos pela seleção da Nigéria, 6 golinhos, nada mal, nada mal. Ainda no futebol internacional, dizer que a Inglaterra fala-se desta possibilidade de uma troca entre Manchester United e Chelsea, troca de Jadon Sancho com Raheem Sterling. Vamos ver o que é que vai acontecer. 2 jogadores que estão a mais, digamos assim, nos seus clubes. O Sancho, problemas com o próprio Ten Hag, ele até foi encostado na altura. O Sterling, o Maresca já veio dizer que foi muito frontal com ele, disse que ele não ia ter minutos no Chelsea, e fala-se da possibilidade de haver aqui uma troca para o Chelsea. Para o Manchester United não vejo grande risco em acreditarem, apesar do Sterling ser mais velho, acreditarem que podem reabilitar o Raheem Sterling. Para o Chelsea, não sei porque raio é que eles haviam de querer o Jadon Sancho, mas vamos ver. Fala-se também que o Chelsea, mesmo se o United não quiser o Sterling, pode avançar com 40 milhões de euros para contratar o Jadon Sancho. Vamos ver o que é que vai acontecer, sinceramente não, já deixei de tentar perceber o Chelsea, se bem que no último sábado calaram-nos a todos 6 buchas, sábado ou domingo, um dos 2 dias. No último fim de semana, 6 buchas, até deu para o João Félix marcar e tudo. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Jadon Sancho, que para já jogou apenas uma partida, o jogador que no ano passado jogou ao serviço do Borussia Dortmund, 21 jogos, 3 golos e 2 assistências, esteve emprestado meia temporada, mas acabou por não ficar. Ainda no Man United, o Scott McTominay vai jogar para o Nápoles, dizem que está fechado por 30 milhões de euros. É um jogador que tem um histórico já grande, ele está há 20 e tal anos, segundo se diz, na equipa do Manchester United, há alguns anos também já na equipa principal, não sendo nenhum fora de série, com 27 anos. É um jogador interessante, é um jogador forte fisicamente, é um jogador muito utilizado pelo Ten Hag. No ano passado fez 43 jogos, 10 golos e 3 assistências, mas está no último ano de contrato e, portanto, o United está a tentar ainda fazer aqui um dinheirinho, que é para depois tentarem ir atacar o Ugarte. Eles ainda não desistiram do Manuel Ugarte e eu acho que eles fazem muito bem, porque eu sou muito fã do Ugarte. O Nápoles poderá estar então perto de contratar o Scott McTominay por 30 milhões de euros. Parece-me uma contratação interessante e parece uma venda boa por parte do Manchester United, partindo do princípio que depois conseguem mesmo ir buscar o Ugarte. O McTominay é um jogador que tem uma particularidade que eu gosto, 1,91m para jogar ali, marcou golos importantes no ano passado, golos até decisivos, mas estaria aí também no mercado, fruto também da situação do seu contrato. Agora, alguns veteranos, 2 do futebol, outro de outra modalidade. Vamos começar com o Ricardo Quaresma. Seria um choque se isto realmente acontecesse. Avança-se que o Ricardo Quaresma está a negociar com o CSKA Sofia da Bulgária uma possibilidade de regressar ao ativo, este internacional português que está há bastante tempo sem jogar, não é? Ele já não joga desde que terminou o contrato com o Vitória, e portanto para mim seria surpreendente. A última vez que ele jogou, já estamos a falar da temporada 21-22, estamos a falar já há 2 anos sem o Ricardo Quaresma jogar. E agora avançou-se que ele estaria a negociar com o CSKA Sofia da Bulgária. Não sei, confesso que para mim seria surpreendente se isso acontecesse, mas ouçam, eu adoro o Ricardo Quaresma, portanto, se pudéssemos ter mais uns videozinhos de YouTube, sou totalmente a favor. O Ricardo Quaresma, como eu disse, esteve 2 anos no Vitória, a última vez que jogou foi na temporada 21-22, nessa época fez 26 jogos, 2 golos e 1 assistência, antiga figura do Futebol Clube do Porto, passou por dezenas de clubes, ele que é uma pérola da academia do Sporting, a par do Viana e do Cristiano Ronaldo, naturalmente. E portanto, o Ricardo Quaresma, vamos ver o que é que vai acontecer. Este já é certo, também é um bocadinho mais novo, 7 anos a menos. Falamos de Rames Rodrigues, foi oficializado como reforço do Valladolid, chegou a ser apontado ao Porto, nunca senti grande tração
nessa possibilidade. Agora é oficial, o James Rodrigues é jogador do Raio... Eu disse Valladolid, desculpa, é Raio Vallecano. Contrato de uma temporada para este jogador, que fez uma Copa América brutal, mas as coisas não lhe correram bem ao serviço do São Paulo. Ele tem sido um bocadinho journeyman desde que saiu do Real Madrid, já passou pelo Everton, pelo Al Rayyan do Qatar, Olympiacos, São Paulo e agora Raio Vallecano, portanto assinou por uma temporada. Outro jogador que foi lenda, foi um craque do Futebol Clube do Porto, depois fez aquele Mundial 2014 absolutamente brutal e o Real Madrid gastou mundos e fundos para o contratar, na altura até tiveram que mandar o Di Maria embora, foi uma parvoíce, mas fizeram no Real, ele até começou bem, na primeira época 14-15, 17 golos, 17 assistências, números bons, mas depois foi perdendo espaço e acabou por ir rumar ao Bayern Munique, depois voltou ao Real, não teve grande oportunidade e depois andou um bocadinho por aí. E portanto assinou por uma temporada o James Rodrigues, não com o Valladolid, mas sim com o Raio Vallecano, peço desculpa pelo meu lapso. Terminamos a falar de futsal e a terminar do maior futsalista do futsal português e se calhar do futsal de sempre, ele e o Falcão. Gajo muito porreiro, participou no podcast de futsal que o 00 tem chamado 5-4, participou em janeiro ou fevereiro, já não me lembro. Gajo muito porreiro, não foi fácil, porque ele é um bocadinho solto no mundo, mas esteve muito bem, foi uma conversa muito fixe com o Ricardinho que fizemos nesse podcast. E ele agora tem novo clube, ele que estava a jogar na Letónia ao serviço do Riga FC e agora assinou pelo Genzano Calcio, um clube italiano ali dos arredores de Roma. Ele já nos tinha dito isto no podcast no 5-4, que gostaria de experimentar o futsal italiano, ele que já passou pelas principais ligas, portuguesa, espanhola, e francesa, quando a França apostou bastante no futsal na altura com o Access. Andou a jogar também na Polónia, estava na Letónia, as coisas não... Ele estava um bocadinho também desligado do projeto, estava um bocadinho já saturado, as coisas também o que lhe foi prometido também não foi totalmente entregue. Não a nível financeiro, mas a nível de projeto. Agora vai jogar no futsal italiano, obviamente uma liga muito competitiva, se calhar a terceira, quarta liga mais competitiva do futsal europeu. E ele já o disse que poderá muito bem ser a última experiência do seu futsal. Ele também já anda a dizer isto há alguns anos, apesar dele já ter... Que idade é que ele já tem? 38 anos, vai fazer 39 daqui a poucos dias. Eu acho que ele ainda... Eu acredito que ele ainda vai dar um saltinho à Arábia. Não... Vamos ver. Eu acredito que ele poderá dar um saltinho à Arábia. Vamos ver. Ele que, naturalmente, dispensa totais apresentações, brilhou ao serviço do Benfica, depois brilhou ao serviço do Inter Movistar, na altura... O Inter, uma das principais, parte do Barcelona, naturalmente, uma das grandes equipas do futsal espanhol, e ele brilhou ao mais alto nível, ganhou tudo o que havia para ganhar, tanto na seleção como também nos clubes, e portanto está aí agora ao serviço do futsal italiano. Desejamos toda a sorte ao Ricardinho, um gajo porreiríssimo, das melhores conversas em podcast que eu já tive foi com o Ricardinho, sem dúvida nenhuma. Aliás, até vos aconselho a ir ver se é 5-4, pesquisem no Google 5-4, Ricardinho 00, encontram fácil. Olhem, estamos conversados, hoje foi um bocadinho mais longo, também o meu regresso ainda aqui a fechar algumas coisas. Temos aí muita coisa, não se esqueçam que quando é que é? Na quinta-feira, malta, temos o sorteio da Liga dos Campeões. Já não é como antigamente, já não há aquela coisa dos potes e dos grupos e não sei o quê, mas há saber quem são os adversários do Sporting e do Benfica. Está marcado para as 5 da tarde e vamos ter aqui um especial no 00. E temos também depois, na sexta, não sei se é meio-dia ou 11 ou qualquer coisa assim do género, mas é ao final da manhã, sorteio da Liga Europa e da Conference. Vamos acreditar que na Liga Europa teremos Braga e Futebol Clube do Porto e que na Conference teremos o Vitória, está bem encaminhado para ser assim, portanto poderemos ter aqui 5 equipas nas competições europeias, o que seria interessante. E teremos aí esses especiais. No que diz respeito ao mercado, vou voltar a dizer isto, a Liga garantiu-nos que o mercado em Portugal só fecha de segunda para terça. Vamos assumir que se vai manter. Portanto, o podcast vai até terça-feira. Na terça-feira, o rescaldo do último dia. Portanto, vamos assumir que é isto. O mercado internacional vai fechar, a maior parte das ligas vai fechar na sexta. Portanto, vamos também depois no sábado fazer um recap do último dia nas ligas. Vamos acreditar que tudo se vai manter assim, que não vão haver alterações. Portanto, vamos assumir que ainda temos mais uma semana inteira de podcast. Se houver aqui alguma alteração e a liga antecipar o fecho do mercado, nós depois anteciparemos também o fecho do podcast, mas vamos assumir que vamos ter conversa até ao dia
3 de setembro, porque fazemos sempre o recap do último dia e, portanto, poderemos ter isso. Nós depois conversamos melhor. Quando a Liga... Aliás, vamos assumir que a Liga não vai alterar, mas se a Liga alterar, nós depois conversamos. Bem, malta, estamos conversados. Voltaremos amanhã, não se esqueçam. Está tudo em 00.pt. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.